Bom, galera, a gente vai iniciar aqui uma sequência de aulas animadas. Essas aulas animadas elas estão disponíveis aí na web, né? Aqui está a logomarca do LabVirt, que é uma aula que eu baixei lá do LabVirt. Super interessante, contextualizada. São aulas bem dinâmicas mesmo, entendeu? O pessoal que elaborou essas aulas aí fez um trabalho fantástico. E a gente vai aproveitar para facilitar o entendimento de alguns assuntos usando esse recurso, certo? Então aqui, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a questão de separação de misturas, que é um assunto que cai bastante no Enem. Separação de misturas, né? É assunto de alta incidência no Enem. Então repara só, a nossa aula de química de hoje é sobre separação de mistura, especificamente sistemas heterogêneos. O que é um sistema heterogêneo? É um sistema que você consegue diferenciar as fases, né? É um sistema onde você vai ver, né, mais de uma fase. Por exemplo, água e óleo. Você vê a fase da água e a fase de quê? Do óleo, tá certo? São substâncias praticamente insolúveis uma na outra. Então você vai ter aí mais de uma fase, tudo bem? Mas tem aqui, ó, para confirmar, sistema heterogêneo é aquele em que é perfeitamente possível distinguir as fases das misturas, né? Como água e areia, por exemplo. A gente colocou água e óleo, é o mesmo exemplo, praticamente, né? Aí vamos continuar aqui. A separação das fases de um sistema heterogêneo poderá ser feita de que forma, né? Nós temos vários processos de separação de misturas heterogêneas, mas nós vamos focar num aqui que sempre cai nos vestibulares. É um processo de separação muito cobrado nos vestibulares. Qual? Existem algumas formas de realizar a separação de sistemas heterogêneos. Isto depende, basicamente, do estado físico dos materiais existentes no sistema. Perfeito. Quando se fala em estado físico, né, sólido, líquido e gasoso, para cada situação de misturas, a gente tem um método eficiente de separar as substâncias. Então, se você tiver uma mistura de sólido com líquido, tem um método, de líquido com líquido, tem outro método, certo? Sólido com gasoso, tem outro método. Então, aqui a gente vai encaixar o melhor método para aquela situação que a gente quer fazer a separação de misturas. Você sabia que a filtração, olha lá, a filtração, que é um método de separação de mistura muito cobrado, é utilizado para separar uma fase sólida da mistura de uma fase gasosa ou líquida, certo? Ou seja, a filtração separa sólido líquido ou sólido gasoso, tá certo? Tudo bem? Tranquilo, vamos continuar aqui. Isso mesmo, no laboratório, a filtração de um sistema heterogêneo sólido-líquido, né, é feita com um funil e um papel especial que funciona como filtro, um papel semelhante a de um coador de café. Filtração, sólido-líquido, por exemplo, água e areia. Dá para a gente separar a água da areia pelo processo da filtração. Sólido gasoso também, por exemplo, poeira no ar. A gente usa o aspirador de pó, certo? Tranquilo? Mas como é chamado esse processo? Aí nós vamos ter uma filtração bem simples, né? A filtração simples, olha aqui o desenho. Você tem aqui a mistura, né? Sólido líquido. Aí você tem um funil, né? Nesse funil aqui, você vai ter um papel que vai filtrar a substância sólida e deixar passar o líquido, o filtrado. Aí você vai conseguir separar sólido de líquido. Semelhante ao que ocorre quando a gente vai coar o café, o coador ele retém a parte do pó do café que não se solubilizou na água, certo? Fica aquele pó do café retido no coador. É exatamente assim que ocorre a filtração simples, ok? Na filtração simples, o componente sólido fica retido sobre a superfície do filtro, semelhante ao que ocorre no coador do café, né? Esse componente sólido foi o que não se solubilizou, tá certo?
Porque a filtração ela tem a ver com a solubilidade. Então, o insolúvel fica retido no filtro. Separando-se assim do filtro líquido, que atravessa, a não ser que o sólido esteja o quê? Dissolvido. Aí se o sólido estiver dissolvido, a gente já não vai usar a filtração, porque já não vai ser eficiente, né? Por exemplo, água e sal. Se o sal está dissolvido na água, a gente não consegue fazer uma filtração, tá ok? Já vai ser um outro processo. O processo de filtração pode ser acelerado por meio da filtração a pressões reduzidas. Nesse caso, ele é chamado de filtração a vácuo. Filtração a vácuo é uma filtração mais acelerada, né? Mais rápida, certo? Nesse processo, utiliza-se o funil de Buchner e o Kitasato. A filtração pode ser acelerada pela rarefação do ar abaixo do filtro. Nestas filtrações, usa-se funil com fundo de porcelana porosa, funil de Buchner. Já é um processo mais específico, né? Mais técnico, que a gente usa no laboratório para fazer determinadas filtrações, para a gente ter um melhor rendimento, uma melhor pureza do filtrado, certo? Aqui está o desenho da filtração a vácuo, né? Ok? Mas quando cai no vestibular, cai mais mesmo a filtração simples, que é mais do cotidiano, né? A filtração a vácuo a gente faz mais dentro do laboratório, certo? Agora que você já viu o que aprendemos na aula de hoje, temos uma tarefa. Você tem 3 tipos de sistemas de mistura de materiais. E sua tarefa é usar o processo de filtração em uma delas, né? Para isso, você terá que escolher o sistema em que todos os componentes possam ser separados por meio da filtração. Então vamos aqui. Qual dessas 3 situações aqui a gente pode separar todos os componentes por filtração? Repara, lembra que a filtração ela tem a ver com a solubilidade. Então, para ficar retido no filtro, né, nós temos que ter substâncias o quê? Insolúveis, ou que não estão solubilizadas no momento, certo? Então, por exemplo, o primeiro sistema aqui tu tem sal, água e areia. Só que o sal ele se dissolve na água. Então a filtração aqui não irá separar o sal da água, tá? Então esse sistema está fora. Aqui tu tem no segundo água, álcool, água e areia. Só que o álcool é miscível na água, ele é solúvel na água, então a gente não vai conseguir separar por filtração. Agora você tem aqui o gelo, que é sólido, né? Água líquida e areia. Aqui sim você vai conseguir separar os 3 por filtração, porque a areia é insolúvel na água, né? E o gelo ele vai derreter, mas como ele está aqui no momento, na fase sólida, ele pode ser sim retido no filtro. Então essa terceira alternativa aqui é a nossa correta. Ok, você acertou. Devido ao fato de existirem nesse sistema somente os materiais água e areia, o gelo é a água sólida e acabará passando para a água líquida, né? Por isso você conseguirá separar os componentes dessa mistura. Valeu, galera! Thomas resolve agora com aulas animadas. Vai ser uma série de aulas animadas para fazer uma revisão show pro Enem. Valeu, galera!